Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs em todos os lugares e pela sua graça infinita estamos aí começando mais um mês 12, dezembro. Aos poucos os dias vão passando, né? E o ano vai se despedindo de nós, né? Aos poucos. Mas o Deus que nos trouxe até aqui nos levará até onde nós precisamos de chegar. E nisto estamos confiados, né? Que Deus nos tem dado da sua graça, da sua palavra. E nada melhor para começarmos o mês do que falarmos sobre um assunto muito especial em continuação do final de novembro. Falamos sobre o sono espiritual. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o despertar. Tem muitas pessoas que estão ainda dormindo. Mas é necessário que haja um despertamento. Porque Jesus, Ele orientou-nos para estarmos também despertos, né, vigilantes. Então, portanto, nós vamos tomar aqui de abertura carta aos Efésios, capítulo 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Veja bem a necessidade de estarmos alertos, né? Para estarmos iluminados também. E como nós tomamos uma escritura de Isaías para falar sobre o sono, Isaías 56, 10, da outra ocasião em que nós falamos um pouquinho aqui, vamos tomar também uma escritura de Isaías, capítulo 52, verso 1. Desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Bem, você vai pensar, como eu também pensei, mas isso aqui está se referindo ao povo de Israel. Os profetas foram enviados ao povo de Israel. Mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele também nos mostra que aquelas coisas que foram acontecendo por ali foram dadas como exemplos para nós. Exemplos para nós. Então vejamos bem que o Velho Testamento não foi eliminado, destruído, mas se aplica, porque ele apontava para Jesus. Isso é certo, nós não podemos pensar que não, porque a Bíblia diz que o cumprimento das Escrituras se deu em Cristo Jesus. Até tudinho, até a última Escritura que estava para se cumprir em Jesus, se cumpriu ali no Calvário. Mas, meus irmãos, então nós vamos tomar Romanos, capítulo 13, o verso 11, sobre este despertamento agora para juntarmos com Isaías. E fazer isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Foi citado também. A noite é passada e o dia é chegado.
Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Agora, então, vamos caminhar um pouquinho aqui. Por quê? Ele estava se referindo aqui nas suas escrituras à cidade santa. E nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Nós aguardamos a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia é clara nesse sentido que nós vamos habitar aqui, na terra. E Paulo, escrevendo aos Romanos, também, ele nos mostra que de ambos os povos Deus fez um só. Então agora não existe mais esta separação, porquanto hoje Deus, através de Jesus Cristo, aqueles que estavam longe chegaram perto e todos fazem parte de um corpo só. Não existe um corpo de salvos romanos, não existe um corpo de salvos gregos, que são os gentios, engloba todos, e um corpo especial de salvos judeus. Todos os salvos formam um corpo só, porque existe só uma cabeça. Cristo é o cabeça. Então veja que essas escrituras, elas se aplicam a quem faz parte deste corpo de salvos. Agora, não faz parte a quem não faz relação a quem não faz parte do corpo. Porque o seu sangue alimenta todos os membros do seu corpo, mas ele não alimenta o sangue do outro corpo que está ali à parte. Às vezes se doa sangue e uma parte do seu sangue ajuda uma pessoa que está ali precisando de sangue. Então você, embora às vezes não fazendo parte do corpo dos incircuncisos ou dos imundos, como às vezes as pessoas acham, e discriminam as pessoas, mas às vezes o seu sangue doado vai ajudar um corpo que aquela pessoa que só pratica através daquele corpo coisas imundas. Porque no sentido de corpo carnal não tem diferença. O que muda é a natureza espiritual. É um que despertou para o bem e o outro continua morto no pecado, espiritualmente. Então esse despertar, mais uma vez frisamos, ele é a nossa vida espiritual. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e permanecer na estupidez, na ignorância, da falta do conhecimento da vida, tocar a vida, como se diz, deixar a vida te levar, ou levando a vida e a vida, não. Deus nos chamou para uma nova vida espiritual. Embora vivendo neste corpo, que todos nós não somos de descrever aqui o que é o corpo, sujeito a tantas coisas, sujeito a praticar tantas coisas, a sofrer tantas coisas. Mas, meu irmão, atentemos nós mais para a vida de Cristo em nós, o despertar para isto. Ó vaso de barro, você tem conhecimento do tesouro que existe em você? Aquele vaso ali, que é descrevido pelo profeta Jeremias, aquilo ali é uma metáfora de nossa vida. Paulo falou isso. Esse tesouro escondido em vasos de barro, porque nós somos feitos, esse corpo é barro, mas interiormente há um sopro de vida. E é este sopro de vida que a palavra é dirigida a este corpo que pode perecer um dia por rejeitar
esta alma pode perecer por rejeitar a oferta da vida eterna nos oferecida gratuitamente. Não é um engano de Black Friday. É gratuitamente o preço pago que somente um poderia pagar e ele pagou. Oh, que coisa! Agora, nunca mais entrará em ti, porque a terra será purificada. A terra sofrerá uma purificação para quem morar nela. Portanto, meus irmãos, a terra é a habitação dos justos. Quem será tirado da terra não são os justos, são os ímpios. São os praticantes da injustiça, são aqueles que não recebem a graça de Deus, a justiça de Deus e procuram viver em amor para com Deus e para o seu próximo também. Estes deixarão de existir na terra e vi um novo céu e uma nova terra. Então ali não haverá injustiça, ou vamos dizer, naquele tempo. Porque quando nós falamos ali, às vezes dá a intenção que será no outro planeta, noutra galáxia, que não sabemos quantas existem. Mas é aqui a nossa habitação. E será glorioso. Então ali não haverá mais, aqui nessa terra purificada, não haverá mais tudo isso que perturba a nossa vida aqui. Nem essa preocupação com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber, como será o amanhã. Enquanto estamos presos neste corpo, nós às vezes preocupamos com isso, com os filhos, com os pais, com a velhice. Então este conselho que Isaías dá em Isaías 52:1, nós lemos ele também na carta aos Romanos, capítulo 13. A noite é passada e o dia é chegado, porque nós temos nascido da palavra agora. Você nasceu um dia naturalmente, através do nascimento natural. Mas agora você tem que atingirmos este novo nascimento. Então a noite é passada e o dia é chegado. Então rejeitemos, pois, as obras das trevas, daqueles que ainda não nasceram de novo, e vistamos das armas da luz, os frutos do Espírito. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, esta aí é o despertar. Despertar para a vida, como você desperta de manhã para o novo dia que surge com sol ou sem sol. Mas você despertou. E isso é motivo de dar glória a Deus. Isso é motivo de cantar, aleluia, louvado, louvores a Deus, dar graças a Deus. Então aí agora vamos a 1 Coríntios 15:34. Voltai à sobriedade e não pequeis. Quer dizer, voluntariamente, sabendo que uma coisa está errada e continua na prática. A estupidez em casa, a ignorância com os filhos, a transgressão, a desobediência, a falta de respeito com os pais. Vejam bem. Será que ainda tem alguém que pratica estas coisas? Mas nós devemos estar alertas para estas coisas que a Bíblia nos mostra. Você hoje conhece as Escrituras pela graça de Deus.
E vamos mais um versículo? Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, completando 1 Coríntios 15:34, diz: voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então, qual é esse despertar, irmão? Desperta, ó tu que dor, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aquele que prossegue sem conhecimento de Deus. Às vezes ele pode até louvar a Deus, que louvar a Deus é louvar pelo sol, louvar pela chuva, pela comida, mas a adoração é feita pelo conhecimento que você tem de quem é Deus e não pelo que Ele faz, porque a chuva que Deus manda, ela vem para o bom e para o ruim, para o ímpio, para o pio, para o justo e o injusto. O sol nasce para ambos. Então está aí colocado, todo mundo desfruta, mas louvar, e se louva a Deus então. Mas adorar vai um pouco além. Você louva a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, pelo que Ele fez, pelo que Ele fará, mas pelo que Ele é, a sua essência. É isso, desperta para conhecer a Deus no que Ele é. Olha, os minutos se foram. E a gente deseja a todos vocês um mês, o último mês do ano, muito de paz, de alegria, de saúde no corpo, alma e espírito. Tenham todos um dia maravilhoso, cheio da paz celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém.